Olá, meu nome é Maria Júlia Nicolau e, juntamente com os meus colegas Marco Antônio de Bastos Maranhão e Sabrina de Brito Flores, nós vamos apresentar sobre o trabalho de dilatação térmica na construção civil. Eu vou começar falando então sobre o que é a dilatação térmica. A dilatação térmica é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos, que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Então, o que significa a dilatação térmica? É um fenômeno que acontece todas as vezes que você muda a temperatura de um corpo, e essa temperatura é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas. Então, se eu aumento a temperatura de um corpo, eu aumento o grau de agitação das partículas. Sendo assim, partículas mais agitadas aumentam a distância média entre elas. E quando você aumenta a distância média entre as partículas, você acaba produzindo o efeito do crescimento do corpo. Aqui nós temos um exemplo, onde nas construções das linhas do trem, os trilhos eles são colocados com espaço de um trilho para o outro. Esse espaço é deixado para quando o sol incida sobre o trilho, ele vai se dilatar. Caso esse espaço não exista e os trilhos eles sejam colados um no outro, quando os trilhos se dilatarem, todo o caminho do trem será entortado. Coeficiente de dilatação térmica. O aumento de temperatura intensifica a vibração molecular. Desse modo, as partículas que compõem a substância se afastam. Então, o que está acontecendo é o seguinte: as substâncias elas possuem as moléculas que as compõem. Vamos pensar em um elemento em estado sólido que tem essa estrutura. Como na primeira imagem, as moléculas que compõem esse elemento estão muito unidas, mas estão em constantes vibrações. É importante lembrar também que a temperatura é a medida do grau de vibração molecular. Então, quando nós fornecemos calor para esse corpo, a vibração molecular vai se tornar mais intensa e, por consequência, as moléculas vão se afastar, como na segunda imagem. E quando elas se afastam, ocorre a dilatação do material. E a contração é o processo inverso. Pensa que o material está assim, como na segunda imagem, com uma alta agitação molecular, e a diminuição da temperatura vai diminuir a agitação molecular, como está na primeira imagem. E, por consequência, essas moléculas vão se aproximar, diminuindo o material. O que acontece é que cada material exposto a variações de temperatura sofrem uma dilatação ou contração características. Tipos de dilatação térmica. A dilatação térmica ocorre de três maneiras, sendo a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A principal diferença entre os três tipos de dilatação dá-se pela dimensão ou conjunto de dimensões a qual os mesmos atuam. Todo objeto é sujeito aos três tipos de expansão. Dilatação linear. Dá-se como uma alteração no comprimento do objeto, ocorrendo de maneira unidimensional. A dilatação linear configura-se como uma dilatação, uma alteração do tamanho, em apenas uma única direção. Como, por exemplo, os trilhos de trem. Na imagem à direita, os trilhos sofreram um crescimento brusco. Não havendo espaço para se expandir corretamente, eles acabaram sendo tensionados e foram curvados. Dilatação superficial. Assemelha-se à dilatação linear, entretanto, atua com duas dimensões, sendo comprimento e largura. Um exemplo muito comum disso são em alguns encaixes utilizados na indústria, onde uma peça é submetida a aquecimento e outra é resfriada. A imagem à direita apresenta um anel de latão e um eixo de aço, onde o anel de latão é aquecido, resultando num aumento no seu orifício, enquanto o eixo de aço é resfriado, resultando numa redução em sua área.
Dilatação volumétrica. Dá-se como uma alteração tridimensional, afetando o comprimento, a largura e a altura do objeto. Em suma, vai afetar o volume que o corpo ocupa. Por exemplo, a dilatação em um tanque. O sangue vai se dilatar, aumentando a capacidade volumétrica que o mesmo possui. Uma prática muito comum na sociedade atual é o hábito de abastecer o veículo automotor em períodos matutinos, onde a temperatura do ar é menor. Essa baixa temperatura faz com que o combustível ocupe uma área menor, resultando em teóricos ganhos para o motorista. Não é nada, né? Cortando muita coisa. Danos causados. O principal e mais comum dano que a dilatação térmica pode causar na construção civil é o aparecimento de rachaduras e trincas, que muitas das vezes podem colocar em risco a edificação. Isso acontece porque uma estrutura, ao se dilatar, cria uma zona de concentração de esforço. Assim, para aliviar essa concentração, aparecem as trincas e as rachaduras na estrutura em questão. Como prevenir? As juntas de dilatação são espaços deixados entre os objetos e estruturas para que, quando ocorra a variação de temperatura e, consequentemente, a dilatação, a edificação permaneça sem danos. Elas são necessárias para evitar que a estrutura seja danificada por trincas que enfraqueçam seu interior, quanto nos revestimentos. Alguns efeitos da dilatação térmica. Paredes externas. As paredes externas normalmente sofrem uma grande exposição aos raios solares por longos períodos de tempo, e com isso podem apresentar os efeitos das variações térmicas em forma de fissuras e rachaduras. Esse é um dos motivos que em prédios altos são previstas juntas horizontais, normalmente espaçadas a cada pavimento para permitir esse tipo de movimentação. As fissuras nas paredes externas são uma porta de entrada para infiltração e por isso devem ser evitadas. Pisos. Os pisos, salvo algumas exceções, precisam de juntas. Como normalmente o piso ocupa uma grande área, as pequenas dilatações de cada peça podem gerar, quando somadas, grandes problemas. Esse é um dos motivos pelos quais ocorre de estourar o piso, formando rachaduras e desprendimentos e tantos outros problemas relacionados a ele. Portanto, para qualquer material que for escolhido para o piso, sendo azulejo, cerâmica, porcelanato, pedras, madeiras, entre outros, é uma boa prática respeitar e executar as juntas conforme determina o projeto, seguindo as orientações dos fabricantes e especialistas. Vigas e pilares. As vigas são elementos estruturais horizontais e se apoiam nos pilares que transferem os esforços para a fundação. As dilatações nas vigas podem gerar esforços extras e, com isso, surgem forças de torção e cisalhamento, que, entre outras coisas, são responsáveis por fissuras e trincas que comprometem o sistema estrutural como um todo. Dessa forma, devem ser previstas juntas nas vigas e também no encontro com os pilares, conforme as especificações feitas pelos profissionais projetistas. Lajes. As lajes também têm grandes dimensões, são bastante sujeitas aos efeitos das variações de temperatura. E como se trata de um dos elementos principais do sistema estrutural, as movimentações da laje podem ter efeitos em toda a edificação. No caso de uma laje de cobertura, por exemplo, a falta da junta vai causar longas fissuras horizontais no encontro com a alvenaria. Em relação às lajes, outro problema é recorrente. As dilatações e contrações da estrutura podem afetar e comprometer os sistemas de impermeabilização, comprometendo a estabilidade e segurança. Quando a impermeabilização é danificada, ocorrem infiltrações que são tão perigosas para as lajes.